Bom, continuando, sobre a organização da CIPA, o item 5.12. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, assim que terminar o mandato, se tiver um mandato anterior, já inicia o mandato seguinte, não pode ficar sem ter a CIPA. Item 5.14, sobre a documentação. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse item aqui, antigamente, você tinha que enviar as atas de CIPA, o calendário de reunião, para o Ministério do Trabalho. Agora não é mais assim, você tem que deixar essa documentação disponível no estabelecimento para caso a fiscalização queira verificar esses documentos, eles estejam à disposição. Então tem que ficar no estabelecimento. Não pode ficar, por exemplo, em outro lugar, que imagina, a fiscalização chega, quer olhar o calendário de reuniões da CIPA, e aí vem aquela desculpa de o calendário não está aqui, está no outro estabelecimento, está com fulano. Então a norma já estabelece que tem que ficar no estabelecimento e à disposição dos trabalhadores. Então as atas, todas as atas de eleição, de posse, as atas de reunião também, e o calendário anual das reuniões ordinárias, de quando que vai ser as reuniões. Lembrando que a CIPA tem que fazer, no mínimo, as reuniões mensais, e esse calendário de reunião tem que ficar disponível no estabelecimento à disposição do Ministério do Trabalho. Essa documentação, ela deve ser encaminhada ao sindicato dos trabalhadores da categoria quando solicitada. Claro, a gente vai ver isso aqui em diversas normas, Sempre que o sindicato solicitar uma documentação, a empresa tem que encaminhar essa documentação para o sindicato. O item 5.14.2. O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA, mediante recibo. Então aqui, um item importantíssimo que cai bastante em provas, que a empresa tem que fornecer as cópias das atas de eleição. Então ela vai encaminhar essas cópias de atas, pode ser por e-mail, pode ser por... Hoje em dia a gente utiliza muito dos recursos eletrônicos, mas na época aqui deveria ser mediante recibo. Os empregados tinham que assinar que receberam essas atas. E detalhe importante, a empresa tem que mandar essas cópias tanto para os membros titulares quanto para os membros suplentes, para todos os titulares e suplentes da CIPA. 5.15. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então aqui é um item importante. Como que funciona? A CIPA é dimensionada de acordo com a quantidade de empregados que a empresa tem, e aí você dimensiona, de acordo com o quadro da NR5, quantos membros a CIPA vai ter. Ocorre que em alguns casos a empresa, por algum motivo, demite o seu quadro de funcionários e reduz o seu número de empregados. Nesse caso, a CIPA não pode ser reduzida. Aquele número de membros da CIPA tem que ser mantido até o final, até o fim do mandato. Você não pode reduzir, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, se você não tem mais o estabelecimento, por exemplo, fechou a fábrica, não vai ter mais aquela fábrica, ou no caso de obras, você está fazendo uma obra, concluiu a obra, você não vai mais realizar aquela obra, acabou, já entregou o condomínio, por exemplo, se for uma construção de um prédio, você já construiu, já entregou, você vai desativar aquele estabelecimento. Então, nesse caso, você pode encerrar a CIPA. Agora, se você reduziu o número de seus empregados, você não pode ter o número reduzido dos membros da CIPA. Você não pode destituir, chegar nos membros da CIPA e falar, você não é mais membro da CIPA, porque a gente reduziu o quadro de funcionários, então você perdeu o seu cargo de cipeiro. Isso não pode acontecer. Isso só pode ser feito no próximo mandato. O que vai acontecer? No próximo mandato, você vai ter que fazer um redimensionamento da quantidade de membros da CIPA. E aí vai ser menor porque o seu quadro de funcionários é menor. Mas não pode ter essa redução
antes do término do mandato.